Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e hoje chegamos à lição de número 9, Investindo para Deus. Nós vamos estudar a parábola dos talentos, conforme está registrada em Mateus capítulo 25, dos versos 14 e 30, que constituem o nosso texto de estudo desta semana. Eu estou muito empolgado para realizar juntamente com você esse estudo, porque de todas as parábolas contadas por Jesus, essa aqui é a de que eu mais gosto. Eu tentei basear a minha vida na ideologia ensinada por esta parábola. Portanto, eu vou compartilhar aquilo que me move, aquilo em que eu mais acredito, aquele padrão pelo qual eu tenho tentado conduzir a minha vida. Quero aproveitar esse primeiro momento também para falar aqui das lições do próximo trimestre. Você já tem o seu guia de estudos? Você pode adquirir no site da Editora Luz do Mundo, www.editoraluzdomundo.com.br. Você vai encontrar lá a lição de jovens, vai encontrar a lição de adultos, também vai encontrar a lição das crianças, do hall do berço, do jardim, primários, juvenis. Então aproveite enquanto ainda existe estoque para você garantir o seu guia de estudo do próximo trimestre. E você pode ser ainda mais ousado e falar assim: já vou deixar a minha assinatura para 2025 pronta. Tudo isso você pode fazer pelo site da Editora Luz do Mundo. Vou deixar a indicação aqui na tela e também no primeiro link da descrição. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos aqui para Mateus capítulo 25, estudar a parábola dos talentos. A primeira coisa que nós precisamos observar é o contexto desta parábola. E como nós vamos montar esse contexto? Prestando atenção em como começa Mateus capítulo 25. Ele começa com a parábola das 10 virgens. Jesus diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E no verso 14, Jesus começa a parábola dos talentos, que é esta que estamos estudando. Agora, existe um verso de transição, um verso intermediário, que ele serve de conclusão para a parábola das 10 virgens, e ele também serve de introdução para a parábola dos talentos. Esse é o verso 13, Mateus 25, 13, que diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O dia nem a hora de quê? Da volta de Jesus, do fim do mundo. Esse verso conclui a parábola das 10 virgens e introduz o tema da parábola dos talentos. De que maneira? Esse verso ele propicia a seguinte pergunta: o que fazer enquanto se espera a volta de Jesus? Já que eu não sei quando ele virá, existe um período de espera. O que eu devo fazer enquanto eu espero Jesus? E a resposta que a parábola dos talentos oferece é multiplicar os talentos que o mestre nos confiou. Esse verso também nos sugere a seguinte pergunta: na prática, o que é vigiar, o que é estar em vigilância? E essa resposta nós também encontramos na parábola dos talentos. Estar em vigilância é usar para o crescimento do reino de Deus as habilidades, os talentos que ele nos concedeu. Então, a parábola dos talentos é como se fosse uma sequência lógica para ensinar como colocar em prática a lição da parábola das 10 virgens. Visto isso, nós vamos partir agora para a leitura da parábola dos talentos a partir de Mateus 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Note que a parábola começa com essa expressão, pois será. Pois será o quê? O que é que será? Para você entender do que Jesus está falando, novamente você tem que ir lá para o verso 1 do capítulo 25, que é o início da parábola das 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, aqui no início da parábola dos talentos, também está falando do reino dos céus. É o reino dos céus que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Nós já vimos que o reino dos céus, ele possui duas fases.
o reino da graça e o reino da glória. Falamos disso em todos os vídeos deste trimestre até aqui. De qual é então, de qual reino, de qual fase do reino dos céus esta parábola está falando? Ela está falando tanto do reino da graça, ou seja, do uso das oportunidades que nós temos aqui, e essas oportunidades, essas habilidades, esses talentos são para construir, são para levar mais pessoas para o reino da glória que Jesus vai inaugurar na sua vinda. Então, o reino dos céus, nesta parábola dos talentos, compreende tanto o reino da graça quanto o reino da glória. A segunda expressão que nós vamos destacar aí nesse verso 14 é a seguinte: um homem que, ausentando-se do país, partiu para um outro lugar, para uma terra distante. Quem é este homem? Quem é este homem que ausentou-se do país na parábola? Aqui nós temos uma referência para Jesus, que quando contou esta parábola estava prestes a partir da terra para o céu. Então, este homem que ausentou-se do país e chamou seus servos e lhes confiou os seus bens, representa Jesus, que também estava prestes a partir da terra para o céu. Como assim? Vamos traçar a cronologia. A parábola dos talentos, contada em Mateus 25, ela aparece entre os eventos da última semana de vida de Jesus. Então, essa parábola foi contada na noite de terça-feira da última semana de Jesus, na semana em que Jesus foi crucificado e morto. Então, Jesus conta essa parábola dos talentos na terça-feira à noite, Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 26, que é o capítulo seguinte, Jesus é preso na quinta-feira de noite. Em Mateus capítulo 27, Jesus morre na sexta-feira de tarde. E em Mateus capítulo 28, Jesus ressuscita no domingo, no início da manhã. Então note que ao contar esta parábola dos talentos, Jesus está nos últimos dias antes de sua morte. Jesus está nas últimas horas antes da crucificação. Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo de manhã bem cedo. E então Maria Madalena vai até o lugar do sepulcro e ela procura Jesus, ela se angustia achando que o seu corpo foi tomado, e então Maria é interrompida e ela acha que é o jardineiro que está falando com ela, mas depois ela identifica que é Jesus e se lança aos pés de Jesus para abraçá-lo. E o que acontece nesse momento? Isso está registrado lá em João capítulo 20, verso 17. Veja o que Jesus diz a Maria Madalena neste episódio, logo depois da ressurreição de Jesus. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, ou seja, não me prenda, não me aperte, não me abrace, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, esse encontro de Maria Madalena, ele é útil para nós compreendermos um pouco melhor essa parábola, porque a mensagem que Jesus manda Maria Madalena anunciar logo na manhã do domingo é: diz para os meus irmãos, para os meus seguidores, para os meus discípulos, subo para o meu Pai. Jesus estava num processo de subir ao Pai. Ele ascenderia ao céu para apresentar o seu sacrifício a Deus e depois voltaria para a terra e passaria ainda 40 dias com os seus discípulos, em aparições, em orientações, pregando, animando e orientando como eles deveriam cumprir a sua missão. A subida definitiva de Jesus ao céu, ela ocorre lá no livro de Atos, ela é mencionada lá no início do livro de Atos e ela ocorre 40 dias depois do domingo da ressurreição. Tanto é que, veja ali Atos capítulo 1, verso 3, diz assim: depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, aparecendo aos discípulos. E no verso 9 de Atos 1, nós temos a subida definitiva de Jesus ao Pai. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu
dos seus olhos. Então, note que Jesus fala a parábola dos talentos nos seus últimos dias antes da crucificação, e depois da crucificação, no domingo, ele ressuscita e sobe ao Pai. Ele parte da terra para o céu. E 40 dias depois ocorre a ascensão definitiva de Jesus ao céu. É por isso que nós falamos a princípio que na parábola em Mateus 25, verso 14, o homem que ausenta-se do país representa Cristo, que dentro de poucos dias se ausentaria da terra e iria para o céu. Tudo bem? Entendeu este ponto? Vamos seguir então. O verso ainda diz que este homem que ausentou-se do país, Jesus chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Quem são esses servos do homem que partiu, ausentou-se do país? Quem são os servos de Jesus? São seus seguidores, são seus discípulos, são seus crentes. Em que sentido nós somos servos ou escravos de Jesus? No sentido de que fala Paulo lá em 2 Coríntios 5, verso 15, quando ele diz assim: "E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Então aquele que é redimido por Jesus, aquele que é convertido e convencido por Jesus, ele entende que como Jesus deu tudo em prol da vida dele, ele agora deve consagrar toda a vida, todos os seus talentos, toda a sua oportunidade, o seu tempo e energia para Jesus. Nesse sentido, nós somos servos, nós somos escravos de Jesus. Nós vivemos em função dele, nós seguimos o Mestre, nós fazemos o que ele nos manda. Esse é o objetivo da nossa vida e por isso nós somos os servos, os seguidores de Jesus são os servos que recebem os bens que foram deixados por ele antes que ele se ausentasse do país, ou seja, antes que ele deixasse a terra e fosse para o céu. Isso é verdade especialmente em relação aos discípulos lá em Jerusalém, mas isso também se aplica para toda a comunidade dos crentes de todas as épocas. Vamos para o próximo verso agora. Mateus capítulo 25, verso 15. O que o homem que partiu para outro país fez? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A primeira coisa que nós temos de nos perguntar aqui é o que é um talento? E a pergunta é literal, o que é um talento literal nesse texto? E para responder isso eu coloquei ali uma citação do Comentário Bíblico Adventista, que diz assim: um talento de prata pesava cerca de 21 quilos, e isso correspondia a mais de 18 anos de salário comum. Então veja que, do ponto de vista literal, um talento é uma medida monetária, são 21 quilos de prata. E para que nós possamos entender isso melhor, para que a gente compreenda o que está distante, o que é desconhecido, nós vamos raciocinar a partir do que é conhecido. Então eu, muito curioso, no dia em que gravei esse vídeo, fui até a internet e pesquisei a cotação de 1 quilo de prata. E encontrei que 1 quilo de prata naquele dia valia R$ 5.317,79. Então, se eu descobrir o valor de 1 quilo de prata, eu fui calcular então o valor de um talento de prata, ou seja, 21 quilos de prata. E eu cheguei ao valor de R$ 111.673,59. Calculei também 2 talentos de prata, 42 quilos, R$ 223 mil. 5 talentos de prata, 105 quilos, R$ 558.367,95. Veja, esse não é um cálculo com precisão histórica. É muito difícil nós compararmos o valor de algo hoje com o valor de algo milhares de anos atrás. Então, esse cálculo aí que eu estou apresentando, ele não tem um rigor científico, ele não tem um valor histórico. Ele é apenas para que você consiga estimar, consiga visualizar que esse patrão da história, ele concede grandes dons, grandes habilidades, ele entrega uma riqueza muito grande para seus servos. Da mesma forma, Jesus também, ao enviar o Espírito Santo sobre a igreja, ele concede algo muito rico, muito poderoso, muito grande, muito potente para a igreja. E nós, como servos de Cristo, temos esse poder, essa grande riqueza à nossa disposição.
Já vimos o que são talentos em um sentido literal. Era uma unidade monetária. Agora, os talentos possuem também uma acepção, um significado espiritual. Em sentido espiritual, talentos são os dons e as bênçãos que Deus nos concede, que Deus concede aos seus seguidores, que Deus concede às igrejas. E para nós entendermos isso de forma mais didática, eu coloquei esse esquema que aparece aí no slide. Talentos são divididos entre dons e bênçãos, e os dons são divididos entre dons espirituais e dons naturais. Vamos passar por cada um desses. Veja, o que são dons espirituais? Os dons espirituais são uma lista de capacidades sobrenaturais que está narrada na Bíblia. Nós encontramos essa lista nos escritos de Paulo. Então vamos ler, por exemplo, esse texto de 1 Coríntios que diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Cada um dessas expressões marcadas em negrito correspondem a um dom espiritual. Eles aparecem na Bíblia na forma de lista. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Então, esses são os dons espirituais, são capacidades sobrenaturais que não são explicadas pela ciência natural, e Deus concede essa capacidade a alguns dos seus seguidores para a edificação da igreja. Vamos falar agora de dons naturais. O que são dons naturais? São habilidades que são inatas ou adquiridas, ou seja, as pessoas já nascem com elas ou as adquirem durante a vida, por meio da prática, por meio do estudo. Um bom exemplo de dons naturais nós podemos ver naquela história em que Salomão está construindo o templo em Jerusalém e ele está à procura de um artista para cuidar da beleza dos móveis, dos ornamentos do templo. E o livro de 2 Crônicas cita um sujeito chamado Irão-Abi, e ele é descrito assim: filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. E agora note as habilidades desse Irão-Abi. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino, em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe. Então, qual é a situação desse Irão-Abi? Ele era um homem com habilidades artísticas muito amplas, ele sabia manipular uma variedade de materiais, ele tinha dons artísticos. Esse é um bom exemplo dos dons naturais. É Deus que também concede isso às pessoas. Elas podem usar para o crescimento do reino de Deus ou podem usar para o seu engrandecimento próprio, podem usar esses dons naturais até mesmo para fazer o mal. Vamos ver um outro exemplo? Também no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, nós temos uma referência ao rei Uzias. E olha a descrição que é feita. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então aqui nós temos um outro exemplo de dom natural, que é aquilo que nós chamamos de gênio inventivo. A pessoa que tem a capacidade de fazer invenções, máquinas, criar soluções para problemas até então não resolvidos. Esse é outro exemplo de dons naturais. Agora nós vamos falar das bênçãos de Deus. Ela é uma forma de manifestação muito concreta da misericórdia e amor de Deus para conosco. Nós temos um exemplo disso lá no livro de Êxodo, capítulo 23, em que está escrito assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos seus dias. Quais são as bênçãos que nós podemos listar aí nesse verso? Nós temos bênçãos materiais
e também a bênção da saúde. Deus disse que abençoaria o pão e a água do povo de Israel. Isso significa riqueza material, isso significa prosperidade, isso significa dinheiro. O dinheiro, a prosperidade é uma bênção de Deus. Mas o verso também fala que Deus tiraria do meio do povo as enfermidades, que não haveria mulher estéril e que o número dos dias dos israelitas seria completado, ou seja, haveria longevidade, haveria saúde, não haveria problemas de enfermidade. A saúde, a fecundidade, a longevidade também são bênçãos de Deus, são manifestações específicas e concretas da sua misericórdia e do seu amor para com o seu povo. Tudo isso são os talentos de que trata a parábola. A parábola, ao falar de talentos, abrange os dons espirituais, os dons naturais e também as bênçãos de Deus para o seu povo. Agora note uma outra expressão que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 25, verso 15. É dito que o patrão deu os seus bens aos seus servos segundo a sua própria capacidade, ou seja, segundo a capacidade de cada servo. Esse ponto é muito importante. Perceba que a distribuição de dons e de bênçãos é desigual para os filhos de Deus. Alguns recebem muito, outros recebem pouco, mas o ponto é, cada um recebe alguma coisa. Algum recebe 5, algum recebe 2 e alguns recebem 1, mas todos recebem alguma coisa de Deus. Então, veja o seguinte, há algumas pessoas que Deus abençoa e capacita e confere dons que são muito capazes mentalmente, que possuem habilidades de instrução da palavra de Deus, que possuem habilidades empresariais, habilidades para negócios e, consequentemente, essas pessoas são prósperas materialmente, elas têm dinheiro, têm imóveis e elas também apresentam boa saúde, apresentam fecundidade. Outros possuem prosperidade, mas não possuem um intelecto muito avantajado, às vezes possuem prosperidade material, mas não possuem fecundidade, não possuem uma saúde, outros apenas possuem uma boa saúde e são desprovidos de recursos materiais, desprovidos de grandes capacidades de eloquência, desprovidos da capacidade de liderança. Isso nós vemos pelo ensino da parábola. Os dons são distribuídos de forma desigual. Alguns possuem mais, outros possuem menos, mas note esse ponto. Todos recebem alguma coisa. Todos receberam do mestre talentos para administrar. E nesse ponto algumas pessoas ficam pensando assim, ora, eu gostaria de estar no grupo daqueles mordomos que recebem muitos dons, muitos talentos. Eu gostaria de ser um doutor Milton Afonso da vida. Eu gostaria de ter muitos bens, eu gostaria de ter uma grande capacidade mental, eu gostaria de ter muita influência, de ter muita gente sob a minha administração. Tudo bem, não é errado você ter aspirações elevadas. Agora, vamos nos relembrar também de um outro conceito que Jesus ensinou ao tratar de um assunto semelhante a esse. Isso nós encontramos lá em Lucas capítulo 12, verso 48, que diz assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, quando Deus confere muitos talentos a uma pessoa, a responsabilidade dessa pessoa é muito grande também. Aquele que tem menores talentos terá uma responsabilidade proporcionalmente melhor. Deus é justo naquilo em que Ele concede para cada pessoa. Nós não devemos duvidar ou reclamar da providência de Deus em ter provido a mim ou a você uma quantia pequena de talentos, enquanto nós olhamos para outro que tem muitos talentos e cobiçamos a posição dele. Saiba que a responsabilidade dele, os deveres dele, são muito maiores do que os deveres daquele que recebeu apenas um talento. Tudo bem? Seguindo agora a nossa leitura, Mateus capítulo 25, versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui nós temos nesse verso duas formas de agir.
A primeira delas é: recebi talentos, oportunidades, habilidades, vou trabalhar para o mestre. A segunda é: olha, o que chegou na minha mão é pequeno, é muito menor do que a habilidade dos outros, então vou esconder. E nesse contexto é apropriado, eu quero citar aqui um texto do livro Parábolas de Jesus, faz parte do Espírito de Profecia, e ele diz assim: a questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o que tenho? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Esse texto é muito forte, porque ele diz o seguinte: o seu principal objetivo de vida é crescer em capacidade e utilidade dia a dia para servir as pessoas ao seu redor e servir o reino de Deus. Não importa se você recebeu 5, não importa se você recebeu 1, você precisa crescer em capacidade e em utilidade todos os dias. E se você não está crescendo, se você não está multiplicando os talentos que Deus te deu, você está naquele grupo de servos, ou no grupo daquele servo que escondeu o seu talento e receberá a reprovação do Senhor Jesus. E eu ainda quero ir mais além. Hoje, quando nós perguntamos assim para os adolescentes, para os jovens, qual é seu objetivo de vida? Normalmente a resposta que nós temos é assim: eu quero ser feliz. Eu quero ter um emprego bom, morar num condomínio bom, para passear todos os anos, fazer uma viagem internacional de vez em quando, quero ter um bom carro, uma casa com piscina. Sabe, nenhuma dessas respostas é necessariamente errada. Elas podem ser circunstancialmente erradas. Esse não é o ponto. O ponto a que eu quero chamar a atenção é: como servo de Jesus Cristo, o seu objetivo de vida primeiro não é ser feliz. O seu objetivo de vida deve ser crescer em capacidade e utilidade todos os dias. A sua felicidade deve ser derivada de cumprir esse propósito, que é multiplicar os talentos para o mestre, multiplicar os talentos para servir ao próximo e ao semelhante. Isso nós precisamos inculcar, jogar para dentro da nossa mente. Eu não vivo para mim mesmo, para cumprir os meus objetivos, para me agradar. Eu vivo em prol daquele que morreu por mim. Ele deu tudo por mim e agora eu dou tudo que eu tenho de melhor para ele. O objetivo principal da minha vida é crescer em capacidade e em utilidade todos os dias. O principal objetivo da minha vida não é ajuntar dinheiro para que eu possa comprar uma televisão melhor, um computador melhor, um carro melhor, para eu passear mais, para eu me divertir mais, para eu ter mais prazer. Esse não é o objetivo da vida do cristão. O objetivo da vida do cristão é pegar aquilo em que está no seu círculo de influência, os talentos sobrenaturais, naturais e mesmo as bênçãos que foram dadas a ele, articular isso de forma inteligente para servir ao próximo e também para fortificar o reino de Deus, para levar mais pessoas para o reino de Deus, para servir o reino de Deus com os seus talentos. Esse é o principal ensino da parábola. Ninguém que recebeu um talento de Deus pode escolher não usá-lo em prol do patrão, em prol do Senhor, em prol de Jesus Cristo. Se você recebeu uma habilidade do Senhor Jesus, você deve usá-la para o avançamento do reino de Deus aqui na terra. E daqui a pouco nós vamos ver isso de forma concreta, de forma prática. Vamos agora para os próximos versos, Mateus 25, a partir do verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então o que aconteceu? Ele dobrou o capital do patrão. Verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos pensar algumas expressões aqui dos versos para nós comentarmos. A primeira expressão é aquela que aparece lá no início, que diz que voltou o Senhor daqueles servos.
Quem é o Senhor daqueles servos? Jesus. O que significa lá no verso inicial que ele partiu para uma terra distante, ausentou-se do país, significa que após a sua ressurreição, Jesus foi para o céu junto do Pai. O que significa então dizer que o Senhor daqueles servos voltou? Essa é uma referência à volta de Jesus, quando ele voltar nas nuvens do céu, no seu trono de glória, para inaugurar o reino da glória. É disso que o texto está falando. O Senhor Jesus voltará para inaugurar o reino da glória e acertar contas com os seus servos. Então, a segunda expressão, ajustou contas com eles, ajustou contas com os servos. O que é isso? É a entrega da recompensa que cada um receberá na volta de Jesus pela maneira como usou seus talentos. Jesus não vem para fazer o julgamento, Jesus vem para entregar o galardão. Quando Jesus vier, o julgamento já estará completo, o julgamento já estará feito. Ele vem para entregar o galardão. Por isso ele diz, você entra no gozo do seu Senhor e você vai ser lançado para fora, onde há choro e ranger de dentes. Próxima expressão que nós vamos destacar aqui, entra no gozo do teu Senhor. O que é o gozo do Senhor? É a vida eterna no reino da glória. Quando Jesus voltar, aqueles que forem mordomos fiéis serão chamados para ir com o Mestre para o seu reino de glória. Seguindo agora a leitura, Mateus 25, versos 22 e 23. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma que o servo anterior, o que recebeu 2 talentos também dobrou o capital e agora devolveu 4 talentos para o seu patrão. Vamos seguir novamente o texto. Mateus 25, versos 24 e 25 diz assim, chegando por fim, o que receberá 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse servo foi covarde. Covarde de 2 formas. Em primeiro lugar, ele procurou acusar o patrão para justificar o próprio comportamento. Ele acusa o patrão de ser severo, e ele também acusa o patrão de ser injusto e até desonesto, pois ele diz que ceifas onde não semeastes, ou seja, o patrão exige mais do que é proporcional, mais do que é justo, mais do que é cabível, e ele então atribui defeito ao patrão para justificar as suas próprias falhas. E isso ilustra a situação daqueles que, para justificar a sua própria vida de pecado, eles culpam a Deus. Deus é injusto. Deus não poderia exigir esse comportamento de pureza da minha parte. Deus não poderia exigir esse nível de honestidade. Isso é impossível. Logo, Deus é injusto ao exigir isso. Não podemos ser esses servos. Não discuta com o patrão. Não duvide do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois não há ninguém mais interessado na sua redenção do que ele. A nossa postura diante do Senhor Jesus deve ser uma postura de submissão. Se você está em erro, não busque justificar os seus próprios erros. Admita o seu erro diante do Senhor e ele será misericordioso com você. Agora, se você procurar suscitar um defeito em Deus para justificar os seus próprios defeitos de caráter, o seu fim vai ser como esse do servo mau. Essa é a primeira razão pela qual o servo é mau. Ele atribuiu falsamente algo inexistente ao seu senhor. Mas ele também é reprovável por um segundo motivo. Ele, receoso, medroso, por temor, escondeu na terra o talento. Quando o texto diz que ele, receoso, escondeu o talento, isso significa um medo de ganhar pouca coisa ou mesmo o medo de perder o capital do patrão que o patrão tinha confiado a ele. E o raciocínio desse servo é o seguinte, se eu corro o risco de perder, é melhor nem tentar. Sabe, essa lógica está totalmente errada. E nós precisamos pontuar isso porque pode ser que você, muitas vezes, esteja pautando seus comportamentos por essa lógica. A parábola ensina que a possibilidade de erro não isenta você do trabalho cristão.
não me isenta do trabalho cristão a possibilidade de eu cometer erros. Veja, como isso se aplica à nossa vida? Você já teve o pensamento ou já viu alguém, já presenciou alguém com o seguinte pensamento: eu poderia servir a Deus e servir a igreja cantando, mas e se eu desafinar na hora da música? As pessoas vão rir de mim. Logo, como existe chance de erro, eu não vou fazer e vou me isentar do serviço cristão. Percebe que esse tipo de comportamento é exatamente o que está sendo reprovado na parábola? A possibilidade de erro não isenta você do trabalho cristão. Outros dizem assim: eu até fui convidado para pregar, mas e se na hora do sermão eu me desconcentrar e eu gaguejar? O que as pessoas vão pensar de mim? A possibilidade de erro não isenta você do serviço cristão. E as pessoas pensam: como existe possibilidade de erro, eu vou deixar para o Rodrigo Silva. Ele não gagueja, ele não se perde no raciocínio. O fato de algumas pessoas possuírem 5 talentos, muitos talentos, não isenta você, que tem apenas um talento, do seu serviço cristão. A possibilidade de erro não isenta você do trabalho cristão, porque existe um nível de influência que só você pode acessar. E os grandes, os pregadores influentes, não podem entrar no círculo de influência que você ocupa. Portanto, o seu serviço no reino, o seu serviço para o reino do Mestre, ele não é dispensável em nenhuma situação. Outros dizem assim: eu até queria dar um estudo bíblico, mas e se no estudo bíblico fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Eu vou passar vergonha. Não, meu amigo, mesmo que exista a possibilidade de você errar, de você falhar, de você não saber, você precisa se envolver no trabalho cristão. O seu talento tem de ser consagrado ao Mestre, porque se você enterrá-lo, você será um servo mau e negligente. E se eu visitar alguém e não souber o que falar? Existe a chance de erro, existe a chance de você não saber, mas o seu talento só vai ser multiplicado se ele estiver em uso. Se você acha que tem pouco talento, isso é mais um motivo para você exercitar os seus talentos, porque eles se multiplicam com o uso. Talento enterrado no chão, talento escondido, não se multiplica. Talento que se multiplica é aquele que é usado. Então, aqui nós temos um outro ponto muito importante dessa parábola. A possibilidade de erro não isenta você do trabalho cristão. Pelo contrário, a possibilidade de erro é um indício de que o seu talento precisa ser desenvolvido. E ele será desenvolvido tanto mais quanto você usá-lo. Avançando agora para os próximos versos, Mateus 25, versos 26 e 27, nós lemos o seguinte: como que o Senhor da parábola tratou o servo que enterrou o seu talento? Veja ali o verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Isso aqui é muito forte, esse aqui é o coração da parábola. O Senhor da parábola espera receber com juros, ou seja, ele espera receber o seu capital multiplicado. Da mesma forma, Jesus Cristo, que concedeu habilidades a você, espera que você multiplique essas habilidades, esses dons, essas bênçãos, para servir ao seu semelhante e servir também ao avançamento do reino de Deus. Se você não multiplicar as habilidades que Deus colocou nas suas mãos ou na sua mente, você será reprovado pelo Mestre quando ele voltar. Veja esse texto de Parábolas de Jesus, página 193. Devemos mostrar superioridade de intelecto, compreensão, perícia e conhecimento, porque cremos em Deus e em seu poder de atuar no coração humano. Então, como eu aplico isso à prática? Se a parábola me ensina que eu devo multiplicar as minhas habilidades, os meus dons, as minhas bênçãos, e o texto ali está dizendo que devemos mostrar superioridade em intelecto, isso me conduz à seguinte conclusão: um estudante cristão, um empregado cristão, ele deve demonstrar superioridade.
Um estudante cristão, ele deve ter as melhores notas da sala. Veja, eu não estou falando em ser o mais inteligente da sala, porque a inteligência, muitas vezes, ela vem de fatores inatos, com os quais já se nasce. Mas o texto está dizendo que nós devemos multiplicar as nossas habilidades a ponto de o nosso intelecto se fortificar e assim nós apresentarmos boas notas, bons resultados nos exames, nos vestibulares. O intelecto do povo de Deus não pode ser apequenado, não pode estar adormecido. Precisamos ser um povo de compreensão, porque Deus concedeu a todos faculdades mentais, inteligência. Está em nosso poder multiplicar isso que Deus nos concedeu. Deus não aceitará um povo que está satisfeito com o estado em que se encontra. Ah, está bom assim, eu não preciso me desenvolver mais. Deus aceita assim? Não. O ensinamento dessa parábola é: o mestre espera a multiplicação dos nossos talentos. Ele não aceita receber apenas o capital. Ele quer receber o capital mais os juros. E como mordomos das próprias habilidades que Deus nos concedeu, nós precisamos nos exercitar o nosso intelecto para conseguirmos pensar de forma mais profunda, para conhecermos mais os assuntos da Bíblia, mais a história, mais os assuntos científicos, para que assim a grandeza de Deus, o poder de Deus, a beleza do Evangelho, a capacidade de redenção do Evangelho seja revelada ao mundo pela nossa vida. Veja, pense comigo, se Deus é tão poderoso para salvar do pecado, se Deus ressuscita o morto e o chama para a vida, será que Deus não pode transformar a mente, o corpo, a força física daqueles que servem a Ele? Se você disser que Deus não pode transformar, não pode levar à excelência aqueles que são seus servos, então esse Deus é um Deus muito fraco, é um Deus incapacitado. Mas não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que faz parte da redenção a excelência mental, a excelência da saúde, do corpo, da forma física, da força física. E esse é o nosso papel como mordomos, pegar aquilo que Deus nos concedeu e elevarmos até o máximo, até o estágio da excelência. Vamos seguir agora a nossa leitura para os versos 28 e 29. O que o Senhor da parábola diz para aquele servo, o servo mau, aquele que escondeu seu talento? Qual é o galardão, a recompensa que ele receberá para o seu comportamento? Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? O que tem se lhe dará. Significa que a recompensa pelo serviço fiel a Jesus é uma oportunidade de prestar um serviço maior. Assim funciona até mesmo no mundo empresarial, até mesmo entre os ímpios. Se uma pessoa está ali numa grande empresa, ela começa ali em um cargo de base, mas ela demonstra grande fidelidade, grande competência, grande dedicação naquele cargo, ela é promovida para um outro cargo. E então, se ela manifestar a mesma dedicação, a mesma competência, ela é chamada para outro cargo e assim sucessivamente até chegar à gerência, até chegar a ser um CEO, até um posto de comando naquela organização. Da mesma forma é na vida espiritual. Deus nos concede oportunidades, habilidades, bênçãos, e se nós trabalharmos bem com aquilo que Deus nos concedeu, Ele nos chamará para propósitos maiores. E o exemplo que eu listei ali é o caso de José e Daniel. Veja a história de José. José, você vai ser fiel dentro da sua casa, entre a sua família. Depois, José, você vai ser fiel na casa de Potifar. Depois, José, você vai ser fiel dentro da prisão e você vira gerente da prisão. E agora, José, você vai ser fiel como primeiro-ministro do Egito, abaixo do faraó. Ou seja, a fidelidade, a competência, o esforço em postos menores vai capacitando para os postos maiores. Da mesma forma foi com Daniel. Daniel, seu teste aqui é mostrar fidelidade na sua alimentação. Você mostrou fidelidade aqui, agora eu vou lançar você lá para cima. Você também vai ser ministro do rei.
A fidelidade é recompensada com mais talentos, com mais posição, com mais riqueza, com mais competência para que se preste um serviço ainda melhor para o reino de Deus. Agora, o inverso também é verdadeiro. O texto diz que aquele que esconde o seu talento, o que ele tem será tirado. Isso significa que o talento que não é usado é perdido. E nesse ponto eu posso dar um exemplo da minha própria vida. Eu não nasci com um talento ou com uma habilidade ou com um dom ou com uma tendência para a música. Não, eu não nasci assim. Diferente do meu irmão, Tiago, nasceu com um talento para a música, ele toca vários instrumentos. Mas veja, os meus pais pagaram professores de piano tanto para mim quanto para o meu irmão. Mas o que aconteceu? Eu, a despeito de ser um estudante dedicado em todas as matérias da escola, sempre tirando notas muito boas, não era um estudante dedicado às aulas de música, não era um bom estudante de piano. Eu até aprendi a tocar ali de uma maneira iniciante, sem grande desenvoltura, mas não prossegui nos estudos. E essa habilidade, que mesmo não sendo inata, eu poderia ter desenvolvido, eu não desenvolvi. E hoje eu consigo executar ali ao piano músicas de uma forma muito inferior ao que eu executava no passado quando eu tinha algum treino. Ou seja, o talento que não é usado, ele é perdido. Imagina se hoje eu pudesse tocar com desenvoltura, o quanto eu poderia servir a igreja. Mas eu fui um servo mau e negligente nesse ponto, e o talento então me foi tirado. É claro que eu poderia voltar a estudar e treinar e me dedicar e recobrar essa habilidade, mas com os trabalhos da vida adulta, com os muitos compromissos, isso não se mostra viável. Então, eu tive a oportunidade, mas deixei que ela escapasse. E por ter deixado essa oportunidade escapar, hoje eu estou menos qualificado para servir o reino de Deus. Ao passo que meu irmão continuou estudando, aprendeu a tocar violão, acordeão, flauta, clarinete, violino, tantos outros instrumentos. E hoje ele está mais qualificado para servir ao reino de Deus. Você percebe? Se enterrarmos o nosso talento, se deixarmos as oportunidades passarem, nós estaremos menos qualificados para servir ao reino de Deus e servir ao nosso semelhante. É por isso que, retomando aquele texto que nós lemos lá no início, nossa primeira obrigação, nosso primeiro compromisso é crescer em capacidade e utilidade para servir ao próximo e servir ao reino de Deus. Vamos agora para o último verso da parábola. Mateus capítulo 25, verso 30, diz assim: E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse verso é muito triste, porque mostra que nós podemos perder a vida eterna pelo uso que nós fazemos dos talentos. Ou dito de outra forma, o uso que fazemos das oportunidades e habilidades que Deus nos concede aqui nessa vida determina o nosso destino eterno, determina se vamos para a vida eterna ou para a perdição eterna. Isso é muito sério. O uso que nós fazemos dos talentos que Deus nos dá determina o nosso destino eterno. E para complementar essa ideia, eu quero ler ainda outro texto do livro Parábolas de Jesus, que diz assim: Deus nos tem como responsáveis por tudo o que poderíamos tornar pelo bom uso de nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas não executamos, por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Esse texto é muito pesado e muito significativo. Deus nos considera responsáveis por tudo o que poderíamos ter sido, mas não fomos, porque fomos negligentes ao cuidar dos talentos que Ele concedeu nas nossas mãos. Eu serei julgado pelo pianista que eu poderia ter me tornado, mas não me tornei, porque fui negligente em aproveitar a oportunidade. Já pensou como isso é sério? Como tem sido a sua vida? Quais são as oportunidades que Deus tem dado a você? Quais são as habilidades, os talentos que você
ou nasceu com eles, ou desenvolveu ao longo da vida? Quais são as bênçãos que Deus tem dado para você e para sua família? Tudo isso está consagrado a Deus ou não? Deus nos considera responsáveis por tudo que poderíamos ter sido se houvéssemos sabiamente usado os talentos que Ele concedeu a nós. Não podemos mudar o passado, mas podemos tomar hoje uma decisão de viver de maneira totalmente dedicada a Deus daqui para frente, para o futuro, para construir algo, para desenvolver habilidades que servirão o reino de Deus e servirão aos nossos semelhantes. Ainda outro texto do Espírito de Profecia diz assim: no grande dia de juízo, aqueles que não trabalharam para Cristo, que vagaram sem ter responsabilidade alguma, pensando em si mesmos e agradando-se a si mesmos, serão postos pelo juiz de toda a terra, com aqueles que praticaram mal. Receberão a mesma condenação. Esse texto é muito sério, porque mostra que o mau administrador dos talentos, ele vai para o mesmo lugar para onde vão os mais terríveis pecadores. O destino é o mesmo, onde há choro e ranger de dentes, as trevas, o perecimento eterno. Note como essa questão é séria. Se você tem vivido uma vida sem assumir responsabilidades no reino de Deus, isso é um indício de que você está sendo um servo inútil e o seu destino será nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Eu sei que é chocante dizer isso para você, eu sei que é desagradável ouvir isso, mas a parábola é muito profunda. Ela quer nos dar um chacoalhão. Acorda, você não pode continuar vivendo assim. Você tem que se comprometer com as coisas de Deus, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, as suas oportunidades, as suas habilidades, tudo isso deve ser consagrado ao reino de Deus. Caso contrário, você será um servo inútil e o seu destino será nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Graças a Deus, vivemos no tempo da misericórdia, podemos nos arrepender e podemos mudar de vida. E essa lição é para isso, um apelo para você dedicar os seus talentos para Deus. E eu sempre tenho um receio de que quando nós tratamos da Bíblia, as coisas fiquem assim muito vagas, muito genéricas, e você não consiga discernir como fazer uma aplicação disso no caso concreto. É por isso que eu selecionei aqui alguns parágrafos. Nós já estamos indo para o final do vídeo. Eu selecionei alguns parágrafos do livro Parábolas de Jesus, em que essa parábola é aplicada a aspectos práticos da nossa vida. E eu gostaria agora de reservar alguns minutos para lermos juntos esses textos e comentarmos. O primeiro texto diz sobre o talento da inteligência ou do intelecto. E diz assim: Deus requer os cultivos das faculdades mentais. O que são as faculdades mentais? É a sua inteligência, a sua capacidade de pensar, é o pensamento lógico, é o pensamento crítico, é o conhecimento que você armazena dentro da sua cabeça. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. Esse é o desígnio, que os seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento que os mundanos, e se desagrada daqueles que são muito descuidados ou muito indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. Ou seja, Deus exige que você desenvolva o seu intelecto. O seu intelecto tem que ser superior aos mundanos, porque o Deus que você serve é superior aos deuses dos mundanos. Os mundanos servem a Satanás, o Deus deste século. Nós servimos a Jeová, o Eterno, o Altíssimo. E, portanto, nós também precisamos ter uma capacidade mental superior à dos mundanos. Por quê? Porque nós precisamos fazer a obra mais importante do mundo, que é anunciar o Evangelho. E o Evangelho é melhor anunciado por quem cuidou do seu intelecto, por quem vai ser capaz de dialogar com várias culturas, vai ser capaz de ligar o Evangelho a vários outros pontos do pensamento secular, por exemplo. Veja, eu não estou dizendo que o estudo acadêmico é superior na obra do evangelismo. Não estou dizendo isso. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é o agente humano, mas é o Espírito Santo. Agora, eu estou dizendo que quando homens e mulheres desenvolvem o seu intelecto, Deus pode usá-los de forma ainda mais potencializada. É o caso do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele era instruído em várias línguas, ele conhecia não só a Bíblia hebraica, ele também conhecia a cultura romana, a cultura grega. E esse cultivo do seu intelecto
propiciou que ele fosse o maior missionário, porque ele conseguia conversar com várias culturas, ele sabia falar várias línguas. Nós precisamos adquirir cultura mental, nós precisamos elevar o nosso intelecto para sermos mais úteis no reino de Deus. Seguindo ali em cima a leitura do texto. Deus nos manda amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Isso nos impõe a obrigação de desenvolver o intelecto até a mais plena capacidade, para que com todo o entendimento conheçamos e amemos nosso Criador. Você só pode amar a Deus na medida em que o conhece. E, portanto, para amar mais a Deus, você precisa conhecê-lo mais, você precisa estudá-lo mais. Nós precisamos desenvolver o nosso intelecto. Ainda falando sobre esse assunto, veja o próximo texto. Nossa mente deve estar tão adestrada que, se necessário, possamos expor as verdades da palavra de Deus perante as mais altas autoridades terrenas, de tal maneira que glorifique o seu nome. Não devemos perder oportunidade alguma de preparar-nos intelectualmente para a obra de Deus. Nós estamos no tempo das eleições municipais. E nesse período eleitoral ocorrem os debates. E ali nos debates nós vemos candidatos mais preparados, candidatos menos preparados, alguns gaguejam, alguns se atrapalham na hora de participar dos debates. E eu queria pegar essa imagem e trazer para a vida espiritual. Como cristãos, olha o que o texto diz: nossa mente deve estar tão adestrada que, se necessário, possamos expor as verdades da palavra de Deus perante as mais altas autoridades. Se você fosse chamado em um ambiente como esse que os candidatos às prefeituras estão aí participando, uma tribuna onde você tem que falar para defender não as suas ideias eleitorais, não é disso que eu estou falando, mas sim para anunciar o evangelho, anunciar a sua crença, anunciar o ensino bíblico. Você estaria com as ideias frescas na sua mente, você estaria com os raciocínios bem construídos, de modo que você pudesse falar com fluidez da sua fé? Se não dedicarmos tempo ao estudo, ao preparo intelectual, a cuidar do nosso intelecto, a nos nutrir com cultura, a nossa utilidade como obreiros do reino de Deus, ela será diminuída. Nós até poderemos servir, mas nossa esfera de influência, ela será diminuída. Vamos falar de outro talento agora, o talento da voz. E veja que texto interessante. A cultura e o correto uso da voz são grandemente negligenciados, até por pessoas de inteligência e de atividade cristã. Muitos há que leem ou falam de maneira tão baixa ou tão rápida que não podem ser compreendidos perfeitamente. Alguns possuem pronúncia pesada e indistinta, outros falam em tonalidade alta, em tons agudos e estridentes, desagradáveis aos ouvintes. Textos, hinos, relatórios e outras partes, apresentados em reuniões públicas, são às vezes lidos de maneira tal que não são entendidos, de modo que muitas vezes perdem toda a força e nada impressionam. Veja que texto prático, veja que bom exemplo nós podemos falar de um talento que é dado a quase todos, que é a voz. Veja, como nós anunciamos o evangelho? Com a voz. Como nós louvamos a Deus? Com a voz. Como nós pregamos? Com a voz. Portanto, se a nossa voz for mal cuidada, se a nossa voz não for bem treinada, a nossa capacidade de anunciar o evangelho, a nossa capacidade de louvar a Deus, a nossa capacidade de alcançar outras pessoas também será diminuída. E aqui eu quero novamente dar o meu exemplo. Hoje, eu estou com a voz um pouco rouca, eu estou um pouco com secreção, minha voz não está boa. Porém, alguns meses atrás, eu notei exatamente a situação desse texto. Editando os meus vídeos aqui da lição, eu percebi que eu estava falando numa tonalidade alta, que minha voz estava em muitos momentos estridente. E o que eu fiz? Preciso melhorar o talento da voz. Preciso elevar essa capacidade até a excelência. Busquei então uma fonoaudióloga e desde então eu tenho feito sessões de treinamento para melhorar a minha voz. Todos os dias faço alguns exercícios, por quê? Porque se eu vou usar a minha voz para servir o reino de Deus, como eu tenho
feito aqui, esse talento precisa ser levado à excelência. Eu preciso aprender a falar melhor, com mais clareza, num tom de voz menos estridente, de uma maneira que o som chegue mais aveludado no ouvido dos ouvintes. Eu preciso desenvolver, multiplicar esse talento que Deus me deu. Veja que texto importante. Todos nós somos chamados a levar ao nível da excelência aquilo que Deus nos deu. E pode ser que alguém lance a seguinte objeção: mas para que eu aumente a minha capacidade intelectual, para que eu cresça nos estudos, para que eu contrate um fonoaudiólogo para melhorar a minha voz, eu preciso ter dinheiro, não é verdade? Sim, em muitos casos é verdade. Agora, especialmente na nossa época, quase todo tipo de conhecimento está disponível gratuitamente no YouTube, na internet. Não há desculpas para nós. Pode ser que você não tenha dinheiro para pagar uma faculdade, pode ser que você não tenha recurso para fazer um curso de especialização, pode ser que você não tenha recurso para pagar um fonoaudiólogo e sessões de fonoaudiologia, mas todo esse conhecimento está disponível gratuitamente na internet. Você precisa de disposição e de dedicação para aprender isso. A falta de recurso financeiro na nossa época já não é mais um empecilho para nada, porque todas as informações estão disponíveis gratuitamente na internet. A diferença entre pagar por um curso, um estudo ou um acompanhamento profissional é apenas o tempo. Um profissional ali fazendo uma mentoria, ele vai permitir que você trace o caminho de forma mais rápida, mas o conhecimento está todo disponível gratuitamente na internet. Nós não temos desculpa para não avançar, para não crescer, para não desenvolvermos os nossos talentos. Se você pegar vídeos de um ano para trás e comparar com os últimos vídeos, você verá que houve uma pequena melhora na voz. Eu sigo diariamente fazendo os exercícios e estou otimista que daqui a alguns meses minha voz estará muito melhor, muito mais agradável para servir o reino de Deus do que está agora. Eu estou empenhado em multiplicar os meus talentos. Vamos para o próximo texto? O talento da influência. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. O talento da influência. Como você tem usado a sua influência? Não são apenas os influencers digitais que manifestam influência. Você pode ser uma pessoa totalmente anônima, mas aquelas pessoas com quem você convive no seu dia a dia, elas receberão a sua influência para o bem ou para o mal. E aqui eu vou dar outro exemplo meu. Nas épocas do Facebook, há alguns anos, quando eu usava o Facebook, eu compartilhava principalmente conteúdos de economia nas redes sociais. Eu gostava ali de divulgar os estudos da Escola Austríaca de Economia. Até que um dia, um amigo fez a seguinte observação para mim. Ora, você é cristão, você é um pregador, você ministra estudos bíblicos, você fala de Deus na internet, mas quando alguém acessa suas redes sociais, ela vê apenas conteúdos de economia, análises econômicas, investimentos. E qual é a impressão que isso está passando? Isso passa a impressão de que você está por demais preocupado com as coisas materiais, ao passo que o seu discurso fala de um Jesus que breve voltará e que esse mundo será destruído e que você vai morar no céu. Está havendo uma incongruência entre o que você prega e o que as pessoas recebem da sua influência nas redes sociais. E eu dei razão para aquele meu amigo. E desde aquele momento eu mudei as minhas publicações, porque embora o que eu estivesse compartilhando não fosse algo errado, não fosse algo imoral, não fosse algo inútil, a influência que estava exercendo sobre os meus amigos da rede social não era das melhores. Estava comprometendo a mensagem da minha pregação. E esse cuidado eu apelo que você tenha. Como diz o texto ali, pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. As pessoas são afetadas pelos mínimos detalhes da sua vida. Qual é a influência que você está passando aos outros? O próximo texto diz assim: esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento e até a expressão fisionômica, o seu rosto, o seu sorriso, a sua cara emburrada, tudo tem sua influência.
Da impressão assim feita dependem consequências para o bem ou para o mal, que ninguém pode computar. Todo impulso assim comunicado é uma semente que produzirá a sua colheita. Deus colocou na sua mão o talento da influência. Como você está usando a sua influência? Qual é a influência das suas postagens nas redes sociais? Qual é a influência das suas palavras? Qual é a influência das suas ações públicas? Qual é a influência do seu vestuário nas pessoas que estão ao seu redor? Deus nos considera responsáveis por tudo que poderíamos ter sido, inclusive pelas pessoas que nós influenciamos. Então, cuide da sua influência, examine o seu coração para ver se você está usando corretamente o talento da influência que Deus te deu. Avançando agora, o talento do tempo. E aqui fica muito profundo, é muito séria a maneira como usamos o nosso tempo. O texto diz assim: nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. Estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que de nosso tempo. Você percebe, meu querido irmão, como esse texto é forte? Eu vou ler de novo. De nenhum talento que Deus nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Então, quando Jesus voltar e houver um acerto de contas, o ponto em que ele mais vai se debruçar não é como você cuidou do seu corpo, não é como você educou os seus filhos, não é quantos estudos bíblicos você deu. O ponto mais importante do acerto de contas é como você cuidou do seu tempo. Você fez uma boa administração do seu tempo? E existe um pregador evangélico, eu esqueci o nome dele agora, em um dos seus sermões ele disse a seguinte frase: no dia do juízo, o Instagram, o YouTube e o Facebook serão as testemunhas do juízo de que ninguém se perdeu por falta de tempo. É sério, não é verdade? De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. Como você está usando o seu tempo? Sabe aquela expressão assim? Eu vou ali jogar uma conversa fora. Eu vou ali fazer um passatempo, vou passar o tempo, estou aqui à toa passando o tempo. Isso não é para o cristão. A ideologia do cristão é outra. Eu preciso aproveitar o meu tempo ao máximo. Eu tenho a obrigação de usar o meu tempo para me tornar mais útil. Eu tenho a obrigação de usar o meu tempo para adquirir mais habilidades, para servir melhor à igreja, para servir melhor ao reino de Deus, para servir melhor ao meu semelhante. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você ficar sem dormir, não. Vou dormir 3 horas por noite só para ter mais tempo. Não, não é disso que eu estou falando. Nós temos também o talento da saúde. Se você não repousa, se você não descansa, se você não dorme o tempo suficiente, você está também roubando a Deus. Então, nós dormimos 8 horas, trabalhamos aí 8 horas, sobram mais 8 horas livres que não devem ser jogadas fora, que não devem ser usadas inutilmente. Esse tempo precisa ser dedicado para aumentar as nossas habilidades, a nossa utilidade em servir ao reino de Deus. Como você tem usado o seu tempo? E o próximo texto diz assim: há quem pense que tudo quanto dele se exige é dar dinheiro para a causa de Cristo. Esse é o caso, por exemplo, de um empresário bem-sucedido. Ele é bem-sucedido, então ele trabalha muito, ele tem várias empresas, ele não tem tempo a perder. Então, qual muitas vezes é o raciocínio? Ora, eu não tenho tempo, mas tenho dinheiro. Então, vou dar o meu dinheiro para a causa de Deus e assim vou cumprir com as minhas incumbências. Isso funciona? Não funciona assim. O texto continua dizendo, vou ler desde o início: há quem pense que tudo quanto dele se exige é dar dinheiro para a causa de Cristo. O tempo precioso em que poderia fazer serviço pessoal para ele passa inutilmente. Mas o privilégio e dever de todos os que têm saúde e força é prestar serviço ativo para Deus. Todos têm que trabalhar na conquista de almas para Cristo. Donativos não podem substituir isso. Dinheiro não substitui o seu tempo dedicado ao serviço cristão. Por quê? Com o seu tempo, com a sua pessoalidade, você pode fazer algo que ninguém mais pode fazer. Você pode acessar camadas de influência que só estão disponíveis para você e não para o evangelista da Novo Tempo, por mais que ele seja notório e conhecido.
Pode ser que haja lugares em que você chega e ele não. É por isso que exige-se o envolvimento pessoal de todos. Não basta fazer grandes doações para a causa de Deus. É necessário que você se envolva pessoalmente. É necessário que você dedique o seu tempo para servir no reino de Deus. Ainda outro texto sobre o talento do tempo. E esse aqui é aquele de que eu mais gosto, porque ele é muito prático. E ele vai lidar com uma objeção que eu tenho certeza que está na sua mente. O texto diz assim: do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e na cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. E aqui nós conectamos o que nós falamos lá no início de cuidar do talento do intelecto com o talento do tempo. Por quê? Mesmo que uma pessoa seja pobre, mesmo que ela não tenha acesso a boas escolas, a cursos de capacitação que sejam avançados, se ela fizer uma boa administração do seu tempo, ela pode atingir níveis elevados de utilidade e de capacitação. Por quê? Vamos continuar a leitura do texto. Alguns momentos aqui e outros ali, que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou de trem, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, o que não poderia ser conseguido? Se aproveitássemos melhor nosso tempo, muito poderia ter sido conseguido. Eu li esse texto pela primeira vez quando eu estava na faculdade. E diariamente eu pegava um ônibus para ir ao estágio no centro da cidade e novamente um ônibus para voltar do estágio. Na ida era muito rápido porque o trânsito estava liberado, mas na volta a condução demorava mais de 1 hora. Na ida, que o espaço do ônibus era amplo, eu ia confortavelmente lendo um livro. E ali eu li vários livros apenas aproveitando o tempo da condução, apenas aproveitando o tempo do ônibus. Na volta para casa, já no início da noite, não havia espaço, estava muito apertado, não dava para você pegar um livro e ler. Eu levava então fones de ouvido e colocava uma aula, um áudio, às vezes um texto da Bíblia, às vezes uma palestra, mas sempre um conteúdo útil, porque nós precisamos aproveitar cada retalho de tempo. Nós podemos acordar minutos mais cedo para fazer uma leitura, nós precisamos sempre ter um livro à mão, ou mesmo um conteúdo útil no celular, para que quando nós tivermos aquele momento esperando por alguém, em uma fila, em uma condução, nós possamos aproveitar aquele momento para que aquele período de tempo não seja desperdiçado, mas que ele seja usado para aumentar a nossa capacidade, aumentar a nossa habilidade, aumentar a nossa utilidade de servir ao próximo e ao reino de Deus. Então, leia esse texto aí mais uma vez, medite nele, como você pode aproveitar melhor o seu tempo. Vamos falar agora do talento da saúde. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus. Então note, se eu não cuido do meu corpo, a minha contribuição para a glória de Deus vai ser menor, porque a minha longevidade vai ser menor. E mesmo que eu viva muitos anos, se eu passar uma parte considerável desses últimos anos na cama, enfermo, inabilitado para servir ao reino de Deus, do que compensou viver muitos anos. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa força física, não apenas para vivermos com longevidade, mas também para que os nossos últimos anos de vida, os anos da velhice, sejam também anos produtivos, sejam anos em que nós possamos servir para o avançamento do reino de Deus na terra. Vou ler novamente o texto. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer, condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, ou seja, indo dormir tarde, satisfazendo o apetite com o prejuízo da saúde, comendo o que não deve comer, comendo na hora que não se deve, comendo na quantidade que não se deve comer. Pomos os fundamentos da debilidade, negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso.
Os que assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra, são culpados de roubo para com Deus. E também estão roubando a seus semelhantes. Percebe que texto sério? Se eu não estou cuidando da minha saúde, se eu não estou cada vez mais apto para o exercício, se a minha resistência não está cada vez maior, pelo contrário, ela está ficando menor, então eu estou roubando a Deus. Por quê? Porque isso é um prenúncio de que daqui mais alguns anos eu vou ser um idoso enfermo, fraco, não apenas vou deixar de trabalhar para Deus, mas vou dar trabalho para outras pessoas que vão ter que cuidar de mim. Por quê? Porque eu não me cuidei, porque eu não fiz exercícios, porque eu comi em demasia, porque eu comi o que é errado. E quando eu faço assim, portanto, eu estou roubando a Deus e roubando aos meus semelhantes. Os meus semelhantes poderiam se aproveitar da minha utilidade se eu tivesse saúde, se eu vivesse por mais tempo com saúde. Mas como eu administrei mal o talento da minha saúde, agora eu não apenas deixo de servir aos outros, mas eu também estou dando trabalho aos outros que vão ter de cuidar de mim. Por fim, agora, último texto, nós vamos falar do talento do dinheiro. E o texto diz assim: o dinheiro não nos foi dado para honrarmos e glorificarmos a nós mesmos. O dinheiro que você tem, o dinheiro que você recebe do seu salário, do seu empreendimento, não é para que você gaste exclusivamente no seu prazer. Esse dinheiro deve ser dedicado à causa do Mestre. E aqui eu não estou falando apenas de dízimos e de ofertas. Todo o seu dinheiro pertence a Deus. Dízimos e ofertas é só aquele montante que você coloca dentro do envelope e devolve na igreja. Mas todo o seu dinheiro é de Deus. Todo o seu dinheiro tem de ser usado para o avançamento do reino de Deus. O dinheiro não nos foi dado para honrarmos e glorificarmos a nós mesmos. Como mordomos fiéis, devemos usá-lo para a honra e glória de Deus. Alguns pensam que apenas parte de seus meios é do Senhor, os dízimos e as ofertas. Ao porem de parte uma cota para fins religiosos e caritativos, consideram o restante como sua propriedade, que podem usar como julgam conveniente. Erram nisso, porém. Tudo quanto possuímos é do Senhor, e lhe somos responsáveis pelo uso que fazemos. No uso de cada centavo deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sabe, vou exemplificar isso aqui. Não é errado comer fora de casa, no sentido de recreação. Hoje eu vou com minha esposa, nós estamos fazendo aqui um aniversário de casamento e nós vamos comemorar comendo em um restaurante. Isso não é errado. Agora, se comer fora, por exemplo, é um hábito na sua vida, comer fora por recreação, por diversão, é um hábito em sua vida, então esse hábito está mostrando que o seu dinheiro tem a finalidade principal de servir a você mesmo, de dar prazer a você mesmo. Mas o ensino da parábola dos talentos é: até mesmo o dinheiro que sobra depois dos dízimos e das ofertas, depois daquela parcela que você dedica para o cuidado dos pobres, esse dinheiro não é seu. Mesmo nessa parte restante, você tem a obrigação de manifestar economia e bom investimento, para que a sua utilidade, a sua capacidade de contribuir financeiramente com o reino de Deus, ela esteja sempre aumentando, ela esteja sempre se multiplicando. Portanto, reflita sobre o uso que você faz do seu dinheiro e como nós podemos ser sempre melhores mordomos de Deus. Eu tenho aplicado essa parábola na minha vida e todos os dias eu examino meu coração. Qual dos talentos que Deus me deu eu estou enterrando? Qual dos talentos que Deus me deu precisa ser multiplicado? O que eu estou deixando passar? Onde eu posso melhorar? Precisamos buscar a excelência, porque servimos ao Deus Altíssimo. Esse é meu propósito, que seja também o seu. Examine o seu coração e, havendo erro, arrependa-se, peça perdão, mude de vida e consagre todos os seus dons, sobrenaturais e naturais, todas as suas bênçãos, todas as habilidades, consagre a Deus, ao avançamento do reino dos céus aqui na terra e ao serviço ao seu semelhante. Que Deus abençoe, fique na paz e nos vemos na semana que vem.